Bom dia, turma, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso assunto sobre especiação, esse é o nosso segundo vídeo e eu acredito que seja o último desse capítulo, certo? A partir de agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns fatores que contribuem para a evolução, né? Na última aula, nós demos uma introdução sobre a especiação, falamos também sobre o processo da seleção natural, que contribui para uma adaptação. A adaptação, na verdade, ela é uma seleção natural de determinadas espécies, mas existem outros fatores que contribuem para a evolução. Um dos grandes fatores são as mutações e as recombinações genéticas, que são fundamentais para o aumento da variabilidade de populações, né, de determinadas espécies que vivem no organismo. Mas não são responsáveis diretas pela evolução. Não é apenas a mutação que contribui diretamente para a evolução das espécies. Para que a formação de novas espécies ocorra, é necessário também que outros fatores intervenham nesse processo evolutivo. Entre esses fatores, dois vão merecer destaque, né, aqui no nosso conteúdo. O primeiro é o isolamento geográfico, que eu até comentei um pouquinho com vocês sobre ele na última aula. O isolamento geográfico é um tipo mais comum de adaptação, de fatores que contribuem para uma evolução, para uma seleção natural das espécies. É um tipo mais comum de isolamento que se verifica dentro de um ecossistema, dentro da natureza, dentro de um bioma, dentro de um local onde aquela espécie vive. O isolamento geográfico é responsável pela chamada especiação alopátrica, que é um tipo de especiação. Então, aqui eu já vou citar para vocês o primeiro tipo de especiação alopátrica, que quer dizer alo, diferente, patris, território, vem do grego. Lembrando sempre lá dos significados. É muito importante nós sabermos os significados das palavras para, no momento de uma questão do Enem ou de alguma prova que vocês forem fazer, relacionar o significado, a importância, e assim vocês saberão os conceitos com mais clareza. Então, o isolamento geográfico é um dos fatores que contribui para a evolução, e dentro do isolamento geográfico temos a chamada especiação alopátrica, que quer dizer o quê? Diferente de território, ou seja, houve o isolamento de uma espécie, certo? Aquela espécie foi isolada geograficamente no seu território, ela foi criada ali uma barreira geográfica. Eu sempre gosto de citar aquele filme A Era do Gelo, porque naquele filme a gente consegue observar, eu acho que é o 2, ou é o 3, que mostra quando as famílias se separam ali dos mamutes, né? Elas se separam e passam a buscar meios para sobreviver, né, através daquela catástrofe ambiental, e se encontrarem novamente para dar continuidade à sua espécie, que pode ser levada à extinção se não houver a reprodução, certo? Então, o isolamento geográfico é também conhecida como a especiação geográfica. E dentro do isolamento geográfico vamos ter o primeiro tipo de especiação. Lembra na última aula eu citei que existe 4 tipos de especiação que nós íamos estudar a partir de agora. Então, o primeiro tipo de especiação que surge é a especiação alopátrica, certo? E aqui eu até coloco o exemplo para vocês, vou colocar no vídeo, o esqueminha de uma borboleta que aconteceu o isolamento geográfico dessa espécie, certo? Aconteceu ali pressões, algo que impediu dessa espécie prosseguir junto, e a partir dali começa a se formar raças diferentes, certo? É borboleta, é uma espécie, porém com características diferentes. E sempre nós vamos retornar às teorias de Charles Darwin, porque era isso que ele queria propor para a sociedade,
que existia várias espécies com características diferentes, mas que poderia ter surgido a partir de um ancestral comum. E que essas características foram se manifestando conforme elas foram se adaptando, ou por motivos de isolamento geográfico, de barreira, né, que foi colocada ali geograficamente e que impediu dessas espécies prosseguirem, né, darem continuidade à sua adaptação normal. Então, na especiação geográfica, indivíduos que formam uma população são separados, né? Originalmente são separados por uma barreira geográfica e pode ser provocada por muitos fatores, né? Aqueles de caráter geológico, como eu falei para vocês, ou climático. Aconteceu ali uma catástrofe ambiental e pode acontecer de separar essas espécies. Também pode acontecer, e acontecia muito, né, no início de tudo, erupções vulcânicas, terremotos, e ainda acontece nos dias de hoje tudo isso, e a gente pensa assim, o que poderia causar de prejuízo para a humanidade, mas a gente esquece das espécies endêmicas desses lugares que só existe lá. E se acontece uma catástrofe ambiental, como uma erupção vulcânica, um terremoto, avalanches, vai deixar de existir, né, aquela espécie, porque elas precisam se adaptar em um novo. Então, saindo agora do isolamento geográfico, vamos agora para o isolamento reprodutivo. O que seria o isolamento reprodutivo? Então, vamos lá para o conceito disso. É o processo pelo qual membros de duas espécies são impedidos, parcialmente ou totalmente, de se cruzarem ou gerarem descendentes férteis, sendo um dos principais fatores que estabelecem o surgimento de uma nova espécie, certo? Então, diversos mecanismos podem contribuir para o isolamento reprodutivo. Um deles são os fatores genéticos, podem impedir a reprodução ou fazer com que o organismo apresente diferenças morfológicas, que vai impedir ou impedem a copulação seguinte. Duas populações, elas podem ocupar nichos ecológicos diferentes. Opa, mas o que é nicho ecológico, professora? Nicho ecológico é o papel que cada espécie desempenha dentro de um ecossistema. Então, aquelas duas populações de diferentes espécies vão ocupar os mesmos nichos ecológicos, aliás, que ocupam nichos ecológicos diferentes, impede, assim, o encontro entre os machos e fêmeas, ou que esses organismos se encontrem no período fértil de ambos. Então, temos duas populações, elas podem ocupar nichos ecológicos diferentes. Se elas ocupam nichos ecológicos diferentes, essas populações, logo essas espécies vão ser impedidas de encontrar os machos e fêmeas. Então, assim acontece o isolamento reprodutivo, ou seja, no momento que são impedidos de encontrar o parceiro sexual, a reprodução não vai acontecer. Então, eles vão se acasalar com as espécies da população que encontrar, né? Aí, no caso, eu coloquei para vocês um exemplo do jumento com a égua. São espécies distintas, né, de mamífero, que vai gerar uma descendência. No caso, gerou a mula. A mula não será uma descendência fértil. A partir dali é gerada uma descendência incapaz de se reproduzir, certo? Então, por isso, essa variabilidade genética. Dentro do isolamento reprodutivo, geralmente vai acontecer isso, né? O surgimento de uma nova espécie, e a partir dessa nova espécie, ela não vai dar continuidade à descendência, porque ela surgiu a partir do acasalamento, né, do cruzamento de espécies distintas, que foram separadas pelos nichos ecológicos, né, pelo ecossistema.
Então, a partir dali, aquela espécie que foi gerada a partir do acasalamento, né, da reprodução das duas espécies que se cruzaram, ela não vai gerar uma espécie, ela não vai ser fértil, digamos assim. Então, o isolamento reprodutivo pode surgir ainda como uma consequência de outros eventos de divergência das populações. Um evento de isolamento geográfico, por exemplo, pode mudar esse fluxo gênico e, consequentemente, gerar o isolamento geográfico e um evento, no caso, da formação de novas espécies, certo? Então, esse tipo de fator que contribui para a formação de novas espécies, no caso, isolamento reprodutivo, vai a partir da separação das linhagens de espécies já pré-existentes, com base nessa teoria, que estipula que todos os seres vivos são descendentes de um mesmo organismo, né? Lembrando novamente de Charles Darwin, estipula que que todos os descendentes evoluíram a partir do mesmo organismo ancestral, ok? Então, isso é o isolamento reprodutivo, certo? Agora nós vamos ver sobre os tipos de especiação, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de especiação. Quais são elas? Quais os tipos de especiação? Né? O primeiro tipo de especiação é a especiação alopátrica. O que é o conceito da especiação alopátrica? Desculpa, quase não sai. Quando ocorre devido ao isolamento geográfico, ou seja, algum fator ambiental, como eu falei no início para vocês, ou uma barreira geográfica gerou esse isolamento dessas espécies dentro de uma mesma população. Com o tempo, esses grupos isolados foram sendo submetidos a condições ambientais diferentes, que, através de processos adaptativos, gerou espécies diferentes. Então, esse é o tipo de especiação conhecida como a alopátrica, especiação alopátrica. Um outro tipo de especiação muito conhecida é a especiação parapátrica. O que vai ocorrer dentro dessa especiação? Nesse tipo de especiação, quando não ocorre o isolamento geográfico, ou seja, nesse tipo não vai ocorrer um isolamento geográfico, mas sim a diminuição do fluxo gênico. Esse tipo de especiação vai ocorrer principalmente em populações que ocupam uma extensa área territorial, de modo que o acasalamento entre esses indivíduos fique restrito a uma questão territorial, diminuindo então o fluxo gênico, né, a linhagem genética inicial dentro da população como um todo. Com o tempo, esse fluxo gênico fica restrito a uma parcela da população. Então, pode ocorrer a formação de novas espécies que não compartilham os genes com seus ancestrais. Eu citei um exemplo agora há pouco, dentro do isolamento reprodutivo, né, que essas espécies vão ficando restritas, sem ter contato com seus parceiros sexuais, então vai acontecendo um acasalamento com espécies distintas, e a partir daí vai gerando um novo código genético e gerando também novas espécies. E a especiação simpátrica é a especiação que ocorre quando grupos de uma mesma população exploram um novo nicho ecológico, como, por exemplo, grupos de insetos passam a se abrigar em uma nova espécie de vegetal, por exemplo. Um exemplo muito comum, vamos pegar as moscas, né? Então, eles passam a se abrigar uma nova espécie de vegetal. Um parasita de uma população passa a experimentar um novo hospedeiro. É um tipo de especiação que envolve a mudança desse nicho ecológico, ou seja, a função e as características de um indivíduo
ou grupo de uma população no ecossistema que faz parte. Independente do tipo de especiação, o processo é sempre completamente estabelecido após o evento de isolamento reprodutivo. Por conta disso, é no isolamento reprodutivo que se baseia o conceito de espécie, definida como um grupo de populações cujos membros têm potencial de se acasalar na natureza. Certo? Então, a especiação simpátrica, ela vai acontecer quando aquele organismo, aquele ser resolve passar a se abrigar em uma nova espécie, digamos assim, expandir, né? Procurar um novo território e a partir dali experimentar um novo hospedeiro, certo? Isso é a especiação simpátrica, ok? E já na especiação peripátrica, aqui também depende do isolamento geográfico, né, nesse tipo de especiação. Consequentemente, alguns biólogos, cientistas, consideram um tipo de especiação, ou melhor dizendo, um tipo especial de especiação alopátrica. Considera a peripátrica dentro da alopátrica, por se tratar também de isolamento geográfico, né? Mas é importante, dentro dessa especiação, a gente conhecer o fundador, a espécie original, né? Que deu origem às outras. Então, geralmente, nesse tipo de especiação, nós chamamos uma pequena parte da população que foi isolada reprodutivamente, de modo que a partir dela poderá se diferenciar da população ancestral, ou seja, a espécie que surgiu vai se diferenciar da população ancestral. Então vamos lá recapitular os tipos de especiação. Primeiro, alopátrica, população original, né, vão ser separadas por uma barreira geográfica, vai ficar isolada, né, reprodutivamente também vão ficar isoladas, e a partir daí novas espécies distintas vai aparecer. Já a peripátrica, também uma população original, vai acontecer ali a entrada de um novo habitat, eles vão passar a viver aquela espécie em um novo habitat, em um novo nicho ecológico, e a partir daí acontecer um habitat isolado. Então, a partir daí, essas espécies também vão se misturar e dar início ao surgimento de uma nova espécie. Da mesma forma, bem parecido acontece na especiação parapátrica, né? Onde vai acontecer a diminuição desse fluxo gênico, desse código genético, e nesse tipo especial de especiação ocorre principalmente em populações que vão ocupar uma extensa área territorial. Já que elas ocupam essa extensa área, assim fica um pouco mais restrita, né, ao acasalamento. Então, mas é uma questão territorial, e aí por ter essa questão do território mais amplo, extenso, vai diminuindo esse fluxo gênico dentro da população, dentro daquela determinada população, certo? E a partir daí pode ocorrer formação de novas espécies que não compartilham os genes com seus ancestrais, não compartilham o mesmo código genético. Mas como houve esse acasalamento, né, por conta do vasto território, da área territorial, então aconteceu a formação de uma nova espécie, certo? E na especiação simpátrica, a população inicial vai acontecer uma mudança, né? A partir daí uma mudança genética quando um grupo de população vai explorar um novo território dentro de uma determinada população, e a partir dali um indivíduo ou um grupo de população começa a surgir novas características e funções também, certo? Então, quais são os 4 tipos de especiação?
alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátria, tá? Então, alopátria, peripátria, parapátria e simpátria, ok? Existem comparações diferentes, vou colocar uma imagenzinha para vocês, e aí fica mais fácil para a compreensão de vocês, certo? Então, quais são os fatores que contribuem para a formação de novas espécies? Temos o isolamento geográfico, que vai ocorrer através de uma barreira geográfica, uma catástrofe ambiental, vai separar essas espécies. O isolamento reprodutivo vai acontecer através do isolamento entre si, dentro de um processo de formação de novas espécies. Então, o isolamento reprodutivo é um fenômeno que possibilita duas populações se relacionarem reprodutivamente e gerar descendência, gerar uma descendência. Ainda assim, dentro dessa descendência não se resume apenas a mecanismos de esterilidade. Então, aquela espécie que foi gerada, ela pode não gerar descendência, tá? Mas espécies distintas podem se relacionar. Pode acontecer através do isolamento reprodutivo e pode também ser classificado quanto à maneira que agem definindo o isolamento, né? Pode ser pré-zigótico ou pós-zigóticos, certo? Então, isso são os fatores que contribuem para a formação de novas espécies. E foi isso que Charles Darwin estudou detalhadamente lá nas Ilhas de Galápagos, quando ele resolveu estudar porque tanta variedades de pássaros conhecidos como os tentilhões existiam em diversos espaços geográficos dentro dessas ilhas, né? Então, o isolamento geográfico entra muito bem dentro dessas teorias de Charles Darwin, porque ele analisou o formato do bico, que mudava, né, de acordo com cada espécie de tentilhão, de acordo com o tipo de alimento disponível em cada local, em cada ilha. Então, ele observou o formato do bico, que semente, que alimento, que planta, que fruto suculento, do que eles se alimentavam através do bico desses pássaros, da morfologia, da pigmentação das penas, da coloração, do formato. Ele observou isso e pôde comprovar e perceber o isolamento reprodutivo ali. Faziam parte da mesma população, porém, a partir de uma população veio surgindo novas espécies com diferentes características, com diferentes comportamentos, com diferentes tipos de alimentação e reprodução também, certo? E dessa forma também a gente percebe a questão genética, né? E a adaptação ecológica mesmo da espécie causada pelo isolamento reprodutivo, já que os pássaros iriam se acasalar com aqueles que emitiam sons semelhantes, tinham características semelhantes. Então, isso é o isolamento reprodutivo, ok? Para a próxima aula, vou passar uma atividade. Nessa não teremos atividade, vocês podem descansar e rever o assunto. Qualquer dúvida sobre especiação, pode mandar para mim no privado ou no e-mail e a gente vai se comunicando, tá bom? Muito obrigada pela atenção e prometo estar melhorando nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço bem forte em cada um de vocês.